Brasilia es la capital de la República Federativa del Brasil y está localizada en la parte central del país. Tiene una población de 2.500.000 habitantes, 600.000 de los cuales viven en el llamado Plan Piloto, el corazón de la planificación moderna. En 1956 comenzó la construcción de Brasilia, impulsada por el presidente Juscelino Kubitschek. El proyecto general estuvo a cargo del urbanista Lúcio Costa y el diseño de los principales edificios gubernamentales del arquitecto Oscar Niemeyer. Su construcción constituyó una acción de vanguardia para la época, tanto por el tamaño de la empresa como por la propuesta arquitectónica de fuerte cuño moderno. En 1987, la UNESCO declaró a la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como seguidor de la escuela de Niemeyer, Rui Ohtake es una voz autorizada para interpretar los aciertos y limitaciones de la epopeya de Brasilia. Brasilia es la ciudad más contemporánea en el mundo. Fue proyectada en 56 por un concurso internacional y ganó Lúcio Costa, que es un urbanista brasileño que ha diseñado de una forma muy simple pero muy simbólica, que es esto con esto. Eso se llama eje monumental, este eje norte-sur. Y ubicado los dos ejes en un dibujo de un lago que se hizo allá en Brasilia. Y como capital de un país se ubican la Plaza de los Tres Poderes, donde están el Congreso Nacional, parte de los diputados y la parte de senadores. Y en esta parte de la Plaza de Tres Poderes, acá, el Palacio de Planalto, donde el presidente de la nación hace sus despachos. En otro lado, el Palacio de la Justicia. Entonces, esta Plaza de los Tres Poderes es realmente una plaza muy importante, como una plaza contemporánea. Y de aquí se parte el eje monumental, donde están los ministerios que componen el Ejecutivo Nacional. Y en esta parte, al final de los ministerios, la catedral. De frente a la catedral, el Teatro Nacional. Y muy recién, se inauguró el pasado año, la parte cultural, donde están la Biblioteca Nacional y el Museo de Brasilia. Así se completa la parte monumental del eje. En esta parte se sitúa la otra, que es la gran antena de televisión acá, Palacio de Vicepresidente y otros. Y el eje norte-sur está en la parte residencial norte, acá y acá. La parte residencial sur, acá y acá. En esta parte de encuentro entre los dos ejes, la antigua estación rodoviaria,
que está se transformando num grande eje comercial. E servindo para a parte residencial estão o comércio da cidade, e nesta parte as escolas, puestos de saúde, igrejas. Então assim se configura a essência do projeto de Lúcio Costa, com as construções projetadas por Oscar Niemeyer. Esse conjunto urbanístico-arquitetônico, eu não tenho dúvidas que não só é um exemplo nacional, mas é um exemplo mundial. Brasília foi inaugurada em 1960. Portanto, em 2010 se completa 50 anos de construção de Brasília. A primeira geração de Brasília, os niños que nasceram allá, foram os primeiros grandes defensores da cidade. E por quê? Porque em las zonas residenciais, Lúcio Costa ha projetado as superquadras. O que é a superquadra? Basicamente um quadrado de 400 metros por 400 metros, onde estão os edifícios residenciais. E esses edifícios residenciais são todos de 6 pisos, sendo que em térreo há somente colunas. Então, é muito fácil de perceber que os niños são os verdadeiros dueños de las superquadras, porque os niños podem passar acá, por baixo de los edifícios e todo esto, porque os coches não entram acá. A superquadra é solamente por los peatonales. Então, basicamente, este é o projeto, conceito de las superquadras, onde a convivência de los moradores de cada superquadra é muito rica. Em los cantos de las superquadras estão as escolas, postos de saúde, etc. Então, a proposta e a concretização da superquadra é uma coisa que coloca a questão de que o suelo é propriedade das pessoas. O suelo é propriedade da convivência humana. É o grande conceito de Lúcio Costa para a superquadra. O Lago de Brasília. Esse lago é fundamental para Brasília, porque desde o início se sabia, e Lúcio Costa também, que Brasília é um clima muito seco. Isto é uma coisa. Outra que o lago sempre enriquece a paisagem. Então, capital federal do país, lejos do mar, Lúcio Costa ha dibujado este lago. E a ligação da cidade com o lago é muito rica. Eu creio que poderia ser mais, mas é muito rica. Então, temos o lago e acá ficam alguns edifícios desse lado e do outro lado a parte residencial, que se chama Residencial Norte e Residencial Sul. E acá ficam os barcos e as atividades náuticas, e que dá a atmosfera de Brasília um contraponto muito bueno entre este urbanismo bastante organizado e rigoroso a uma coisa mais orgânica, que é esse do dibujo do lago.
En la Plaza de Tres Poderes está esta parte de Congresso Nacional, que es de una simplicidad muy grande, pero que resumen un valor simbólico muy importante, que es el que Oscar Niemeyer ha dibujado: Congreso de los Diputados, del Senado y las oficinas de los congresistas. Esse dibujo é único no mundo. Dibujando esto, se sabe que é Brasília. É uma identidade com a cidade, com a capital federal muito grande. Me gusta muito também o Ministério de las Relações Exteriores, que se chama Itamaraty. É um edifício muito bonito que Oscar Niemeyer ha dibujado assim. Há um piso intermediário e o piso de la terraza. Então, este edifício com o projeto paisajístico de Burle Marx, lindíssimo, a composição do edifício com a parte do espejo de água, um chiquito lago que Burle Marx ha dibujado acá, com sua vegetação, etc., uma composição realmente muito singular. E do terraço, a vista que se tem de toda Brasília através da boba del arco é uma coisa muito linda. Detrás do eje monumental está a residência do presidente, que se chama Palácio de Alvorada. É um projeto muito interessante de Oscar, porque as colunas têm este dibujo e a parte de acesso é essa. Aqui é o acesso e isso aqui continua assim. É a residência oficial do presidente da República, que também é um palácio, um dibujo que foi muito, por sua singularidade, foi muito copiado, desde de muito simples arquitetura do povo, as pessoas copiavam na parte do interior do país, etc. Né? E tem sua marca também inconfundível como residência oficial do presidente da República. O outro edifício que me parece muito interessante é o Teatro Nacional, que se ubica acá, de frente à catedral. O desenho aproximado desse teatro é assim. E acá, nesta parede inclinada, está a parede escultórica de Athos Volcán. Athos Volcán foi um grande desenhador de ladrilhos. De muitos dos painéis de ladrilho foram desenhados por Athos Volcán, incluso este de Teatro Nacional. Eu considero a Catedral de Brasília, que também é projeto de Oscar Niemeyer, como um dos templos religiosos mais democráticos e contemporâneos que há. Por quê? Porque as igrejas católicas propõem o mistério, isto é, as pessoas entram na catedral e se mira o altar na frente, pero a altura se queda muito oscura, como se fosse um mistério. Não é por acaso que faz parte da religião. E Oscar Niemeyer
Quando hice el proyecto de la catedral, hizo esto, con una columna curva, una otra columna curva, y son 16 formando un círculo, 16 columnas acá. Es vidrio, entre las columnas, vidrio también. Entonces, ¿qué acontece acá? Una luminosidad increíble acá. No hay misterio en la iglesia. Y las personas, para llegar al interior de la catedral, se bajan y van. Y de repente acá se abre la catedral así. Entran por un camino estrecho, 6 metros aproximadamente. Un poco oscuro, propositadamente un poco oscuro. Y de repente se abre un gran espacio con una luz muy bella, muy linda esto. Muy cerca de la catedral está el conjunto de la Biblioteca Nacional y del museo. El museo es algo así. Y una cosa muy interesante. Lá adentro, del segundo piso al tercer, hay conexión interna con rampas, pero hay también una conexión por afuera. Es como si fuera una terraza inclinada que se va de acá, que se vira, vem hasta acá. As pessoas se podem passar por acá. E acá dentro estão os 2 pisos do museu, sem colunas, não há colunas. Todo isso está pendurado por cables del techo. Portanto, acá em primeiro piso, não há nenhuma coluna. Isso dá uma liberdade muito grande para exposições e todos esses eventos e realizações do museu. Um edifício que me gusta muito é o Memorial de JK. JK é Juscelino Kubitschek, que foi o primeiro presidente de Brasília. Com seu esforço quase personal é que houve a possibilidade de transferir a capital do país, de Rio de Janeiro, para Brasília. JK o hizo em 4 anos. Ele, hasta hoje, é considerado um dos, por toda a população e por a história do país, como um dos grandes presidentes que o país teve. Então, foi hecho o memorial de JK, que é o projeto de Oscar Niemeyer. É isto. E aqui dentro está o mortuário de JK e uma exposição de suas atividades como presidente, como governador que foi do estado de Minas Gerais e como governador da cidade de Belo Horizonte. E acá há um monumento, está assim, isso também para Oscar Niemeyer, onde Juscelino Kubitschek está acá, saudando o povo. A Universidade de Brasília foi projetada e inaugurada junto com Brasília. E o primeiro rector foi um grande intelectual brasileiro, Darcy Ribeiro, que hizo uma conceptuação muito original para a Universidade de Brasília, que se compõe de dezenas de faculdades de nível superior, pero a construção é uma, que se chama Minhocão.
por causa de sua forma, que é assim. E acá são as vigas e o minhocão tem as colunas e a parte central é corredor para os estudantes, professores, etc. E em lado há classes, pero não classes inteiras, classes que se abrem para dar respiro e visuais para afuera. Então, o minhocão é uma proposta muito boa, também projeto de Oscar Niemeyer, e ele ha repetido este conceito para a Universidade de Argelia, que é também um grande edifício que concentra todas as faculdades em sua trajetória acá. Tuve uma grande importância política lá na Universidade de Brasília durante a ditadura militar, porque foi um centro onde se eclodiram movimentos de libertação. E Darcy Ribeiro ha deixado como seu legado uma concepção que resultou numa universidade muito importante no cenário universitário brasileiro. Brasília é uma cidade que tem uma relação entre a construção e áreas abertas, uma relação muito grande para as áreas abertas. Que é o que falta para as outras cidades do mundo. Então, esta relação, que é muito boa de áreas abertas, faz que muita gente pensa que em Brasília não há muita gente, que em Brasília não há, como se diz em espanhol, a esquina, e que a convivência não é tão rica e tudo isto. Há uma brincadeira que eu digo assim, que a maioria dos desastres de automóveis é em esquinas. Brasília não tem esquina, então a possibilidade de desastre é muito pequena. E a relação, é verdade que a relação do espaço aberto é muito boa. Então, parece que não há muita gente. E quando Lúcio Costa hizo o projeto de Brasília é para 500.000 pessoas, habitantes. Para o plano piloto, o termo plano piloto não é somente uma palavra técnica, pero todos de Brasília dizem, eu moro em plano piloto ou moro em cidade satélite. Então, em plano piloto é para 500.000 pessoas. É isto. Então, os vazios que há em la cidade são muito importantes. Os vazios não é para llenar de construção. Isso que garantiza o plano para 500.000 pessoas. E o problema foi fora do plano piloto, naquilo que se chama de las cidades satélites. Em las cidades satélites foi uma coisa que foi nascendo e hoje as cidades satélites se ligam uma com outra e se forma um cinturão em redor da cidade. Em las cidades satélites não houve plano. Então se tornaram cidades como qualquer outra. E em las cidades satélites habitam hoje aproximadamente 2 milhões de pessoas. E já há linhas de metro, subway, estão construindo outras linhas. Por quê? Porque na cidade que não houve plano como o plano piloto, muito rapidamente há congestionamento de coches, isto todo,
e que então se houve necessidade de colocar o metro. Muita gente que mora cá vai trabalhar aqui em Plano Piloto. E claro, a cidade satélite não tem a mesma qualidade arquitetônica, urbanística que o Plano Piloto de Brasília. Fazer projetos em Brasília. Fazer projetos em qualquer lugar é para mim uma responsabilidade muitas vezes prazerosa de fazer os dibujos, trabalhar com a forma, trabalhar com colores, com materiais. Pero em Brasília, junto com estas condições todas, há o cenário da grande arquitetura de Brasília. Então, a responsabilidade aumenta um pouco. Pero procuramos fazer a arquitetura que saiba conversar com a arquitetura de Oscar Niemeyer em Brasília. Um projeto interessante que há em Brasília é o hotel que se chama Brasília Alvorada, que é o lago que se chama Lago Paranoá em Brasília, e o hotel tem este dibujo. E aqui estão dois, é um edifício duplo de flats, apart-hotéis. Então, a avenida está cá, se entra para cá, são 450 habitações do hotel que se abre para o lago com uma vista muito bonita, e acá está a piscina e a parte recreativa e a chegada para os barcos, pequenos barcos que estão navegando por o lago. E para chegar acá, esta é a avenida que dá a volta, faz isto, vai para Brasília cá. E cá está o Palácio do Presidente. Então, entre o hotel e o Palácio de Alvorada, que é o Palácio do Presidente, há solamente uns bosques. Isso é um projeto do edifício de oficinas, e em primeiro piso um chico shopping que se chama Brasília Shopping. Esse projeto é de 93, portanto 15 anos de trás. O projeto tem desta forma e são 15 pisos e se repete acá, 15 pisos. E em centro, um cilindro deitado, que corresponde a 3 pisos acá. Então, esse cilindro permite a ligação entre este oficina e este acá. E aqui são 15 pisos. Eu creio que quedou interessante porque é a parte comercial norte, que se chama esta ubicação, os edifícios não correspondem à inovação que é toda a arquitetura de Brasília. É por isso que nós dibujamos esta imagem do edifício de oficina que se quedou bem. Aqui é vidro, todo de vidro, e nesta parte lateral é alumínio. Aqui é todo alumínio, com uma tarreta rua aqui em centro. Este é edifício que se chama Brasília Shopping Towers. Hicimos este dibujo com muito prazer. Foi nosso primeiro projeto para Brasília que foi construído.
E o futuro? O plano piloto vai permanecer com 500 mil pessoas, sem muita possibilidade de se modificar-la. Pero em las ciudades satélites, com o desenvolvimento que o centro do país está tendo, este número se vai aumentando muito rapidamente e realmente acá se tornará um problema. Há possibilidade de uma intervenção de planos reguladores que melhorem a qualidade dessas pessoas? É muito difícil. Os que é mais provável são as regulações que o sistema viário das grandes avenidas e o metro se pode trazer. E também melhorar a questão social em Brasil. A brutal, muito grande diferença entre as classes obreiras faz com que a situação das cidades satélites é muito inferior à situação do plano piloto. Então, há um problema que também está mais forte que uma proposta urbanística, que é a necessidade de melhoria social para todo o Brasil. Então, esse problema das cidades satélites se passa também por todas as outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc. E toda a América Latina. Mira Brasília em 57. Quando se perde de vista o que se fez, o que se hizo em 3 anos, 4 anos, para inaugurar a cidade, creio que a conversação que temos de Brasília se esvazia. Pero a mim Brasília me encanta porque são tantos acertos de uma experiência. Te imagina construir uma cidade para 500 mil pessoas em 4 anos. Isso é que está em la realização de Brasília e a experiência da construção da cidade moderna como uma experiência única. Una ciudad sin gracia, con monumentos, algunos muy buenos, otros no tanto, buenas intenciones y malos resultados. Una ciudad donde no se puede vivir sin el auto, o sea, es una desgracia de automóviles. Hay más automóviles que gente, creo, en Brasilia. Entonces, a pesar de las grandes avenidas y las cosas, no hay vereda, por ejemplo. Si uno quiere ir del Congreso a la Catedral, tiene que ir al medio del pasto, porque se olvidaron de hacer el camino para la gente, y no hay taxi o no hay nada. Es difícil, una ciudad difícil de vivir. No obstante, sorprendentemente, la gente que nace ahí dice que se acostumbra y vive y sobrevive ahí. Brasilia es un territorio, una tierra arrasada, una no ciudad, con objetos bellos, desparramados a la buena del artista que, digamos, que pintó el cuadro de la ciudad con unos buenos objetos y los puso así como dador como generosamente estiró la mano y puso unas piecitas por aquí y por allá que adornan un territorio, digamos. Tomo 2 exemplos que não poderia tomá-los juntos, esta que é impropriedade, pero tomemos assim mesmo. Washington e Brasília. Mira que Washington, para hacer representar a sede do governo americano, construiu os edifícios como o Panteão, como os edifícios da arquitetura clássica. Era um outro período aí, mas sabemos. Brasília, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tiveram a coragem de construir para representar o que seria a imagem de Brasil, do governo de Brasil, para construir os edifícios com que toda a população se identificaria, tiveram a coragem, que não é pouco,
de hacer lo que nunca se tenía visto. É uma confiança no futuro e no sucesso do que eles estão fazendo que me impressiona muito. Brasilia me parece el antesala al infierno. Estuve en Brasilia el año pasado, fui con una expectativa altísima. De alguna manera yo me eduqué en un periodo en pleno posmodernismo en que todo lo que fuera moderno nos decían que era como el demonio. Entonces la reacción natural fue ser reaccionario a ese discurso. Entonces uno de los íconos que uno se sostenía como un baluarte era Brasilia y la verdad que fui a verlo y lo encontré francamente lo más inhumano, fascista, sobrecogedor que he visto nunca. O sea, al tercer día me quise ir porque no podía estar en ese lugar. Un resultado de Brasília que é incrível para mim é que se hoje eu vado a uma escola com niños de 10 anos e les pido para venir al pizarrón y hacer un dibujo de la casa donde vive el presidente de la República de Brasil, todos saben. Se les pido para hacer un dibujo de la Catedral de Brasília, todos saben. Se les pido para desenhar o Congresso Nacional, todos sabem dibujar. Niños de 10 anos que não vão ser arquitetos, ou podem ser, pero é uma força que tem a obra de Oscar Niemeyer, que está tanto em Brasília, de fazer parte de nosso imaginário de uma maneira direta e a todos de uma sola vez. Isso é uma coisa maravilhosa. Vi con una enorme expectativa a Brasilia. Siempre estuve metido en un Volkswagen. El sueño del movimiento moderno, con la exuberancia de la selva y los grandes edificios de Oscar Niemeyer. El gran ejemplo de acciones urbanas, nuestra primera referencia latinoamericana en contra el tema de la ciudad sustentable. Todavía tenemos que aprender. La última vez que estuve en Brasilia debe ser como 15, 20 años. Y a mí me parece una ciudad invivible. No todos los edificios de Niemeyer siento que funcionan, pero todos tienen cierta gracia.